Salve, salve, segundo ano! Vamos iniciar mais um conteúdo de geografia. Dessa vez nós vamos falar sobre a orientação e localização no espaço geográfico, tá? Nós vamos falar sobre os meios de orientação, de localização e também sobre os fusos horários, tá? Então vamos lá. Quando nós falamos de orientação e localização no espaço geográfico, é bom a gente entender que a gente tem os chamados meios de orientação, que são formas utilizadas para encontrar as direções no planeta Terra, mas que não servem para localizar com exatidão nenhum ponto sobre a superfície terrestre, tá? Então a gente tem, por exemplo, aqui a chamada rosa dos ventos, que serve para indicar todas as direções no planeta Terra. Em vermelho a gente vê as direções cardeais ou pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Em azul, chamadas direções colaterais ou pontos colaterais, nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste, tá? E em amarelo, as diversas direções subcolaterais ou pontos subcolaterais, que ficam entre um ponto cardeal e um ponto colateral, tá? O norte-nordeste, norte-noroeste, leste-nordeste, e assim temos todas as direções colaterais. Para encontrar essas direções, há equipamentos ou formas, tá, utilizadas pela humanidade. Por exemplo, aqui nós temos a bússola, que é um meio para encontrar as direções. Temos aqui a orientação pelo Sol. Se nós estendermos o braço direito para onde o Sol nasce, nós teremos o leste. O nosso braço esquerdo será o oeste, a nossa frente o norte e as nossas costas o sul, tá? Aqui a orientação pelas estrelas. Aqui no hemisfério sul dá para usar a constelação do Cruzeiro do Sul. Colocando o braço direito em direção à constelação do Cruzeiro do Sul, nós teremos o sul. Nosso braço esquerdo será o norte. A nossa frente será o leste, as nossas costas o oeste, né? Mas são formas para encontrar as direções, não, como eu falei, não servem para localizar com exatidão nenhum ponto sobre a superfície terrestre, tá? Para localizar qualquer ponto na superfície terrestre com exatidão, aí nós utilizamos equipamentos tecnológicos, como por exemplo o GPS, o Global Position System, né, que indica a localização de qualquer ponto na superfície terrestre. Ou nós podemos utilizar o sistema de coordenadas geográficas, que o GPS também utiliza. Então, como eu falei, a orientação pelo Sol, pelas estrelas, pela bússola, não localiza com exatidão, com precisão, nenhum ponto na superfície terrestre, tá? Então vamos entender aqui o sistema de coordenadas geográficas. O sistema de coordenadas geográficas utiliza as chamadas linhas imaginárias, que são os paralelos e os meridianos. Os paralelos são linhas imaginárias que cortam o planeta Terra de leste a oeste, tá? Como a gente vê aqui em vermelho. Em azul a gente vê os meridianos, que são linhas imaginárias que cortam o planeta de norte a sul. Então aqui o que eu falei, os paralelos e os meridianos são linhas imaginárias traçadas para definir cartograficamente os diferentes pontos da Terra. A principal função dessas linhas é estabelecer as latitudes e as longitudes para assim precisar as coordenadas geográficas dos diferentes lugares do planeta. O principal paralelo, gente, é a linha do Equador, né? Além dele, nós temos outros 4 paralelos que têm nomes, que são conhecidos: o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio, o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico. Os meridianos mais conhecidos são o meridiano de Greenwich e a linha internacional de Data. A linha do Equador, ela divide o planeta Terra em 2 hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul, vocês sabem disso, né? E o meridiano de Greenwich também divide o planeta Terra em 2 hemisférios, o hemisfério leste e o hemisfério oeste. Os paralelos, que são linhas imaginárias horizontais, eles servem para indicar a latitude, tá? Que é a distância em graus da linha do Equador. A latitude ela pode variar entre 0 e 90 graus, tanto para o norte quanto para o sul, tá? Os meridianos são linhas verticais, né, como nós vimos, de norte a sul, eles indicam a longitude, tá? A longitude é a distância em graus a partir do meridiano de Greenwich, tá? Ela pode variar entre 0 e 180 graus, tanto para o leste quanto para o oeste. Então, enquanto a latitude é norte ou sul, a longitude é leste ou oeste, tá?
O cruzamento ou junção dessas linhas, gente, indica uma coordenada ou as coordenadas geográficas, tá? Então, se nós formos ver aqui no mapa, então a gente vai ver aqui a latitude, tá? A latitude é a distância em graus a partir da linha do Equador, tá? A partir daqui da linha do Equador, tracejada aqui ao meio. E a longitude, ela é a distância em graus do meridiano de Greenwich, que a gente vê também aqui ao meio pontilhado. A latitude, ela pode ser norte ou sul e varia de 0 a 90 graus. A longitude, ela é leste-oeste e varia de 180 graus. Então, para localizar um determinado elemento na superfície terrestre, qualquer local, uma cidade, a qualquer ponto, é utilizado esse sistema. Então, vamos ver aqui o mapa, por exemplo, ó, aqui. Se a gente for pegar aqui o ponto A no mapa, enxerguem aí o ponto A, bem aqui o ponto A, ó, aqui, tá? Então o ponto A, se a gente for achar as coordenadas geográficas do ponto A, que no caso é latitude e longitude, para encontrar a latitude, basta a gente olhar o meridiano, tá? Então basta a gente olhar esse númerozinho que tem bem aqui, ó, vocês estão vendo aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo tracejar esse númerozinho aqui. 40 graus. Então, 40 graus é a latitude desse ponto A. A latitude, ela é sempre norte ou sul. Como o ponto está ao norte, então essa latitude desse ponto A é 40 graus ao norte. Mas, para definir com exatidão a localização desse ponto A, não basta só a latitude, porque a gente tem vários pontos aqui nessa latitude de 40 graus. Aí a gente precisa da longitude. Para olhar a longitude, a gente tem que verificar o meridiano. Aí a gente tem que ir nesse númerozinho aqui, ó, 140 graus. Então, esse ponto A, ele tem 140 graus de longitude, tá? A longitude, ela é leste ou é oeste. No caso, como o ponto A está à direita do meridiano de Greenwich, ele está ao leste. À esquerda seria a oeste. Se a gente for olhar esse ponto B bem aqui, ó, ponto B, qual é a latitude desse ponto B? Basta olhar aqui, né, o paralelo. Então, a gente tem 20 graus de latitude sul, porque está abaixo da linha do Equador, tá? E a longitude, tem que olhar aqui esse númerozinho aqui, hein? No caso aqui é 60, né? Então, o ponto B tem 60 graus de longitude oeste, tá, gente? Porque está à esquerda do meridiano de Greenwich. Então, aí nós temos uma coordenada geográfica. Aqueles locais que estão próximos da linha do Equador, gente, a gente diz que eles são pontos de baixa latitude. E os que estão mais distantes da linha do Equador têm alta latitude, tá? Quanto mais próximo da linha do Equador um local está, mais baixa é a latitude. Quanto mais distante, mais alta é a latitude, tá bem? Então, aqui a gente tem as coordenadas geográficas, então elas localizam com exatidão, tá? Então elas localizam com exatidão qualquer ponto na superfície terrestre, tá, gente? Então é a partir desse sistema que é possível encontrar qualquer ponto na superfície terrestre. Aqui os paralelos que a gente já viu, o principal paralelo à linha do Equador. Aqui os 5 paralelos que tem nome: Círculo Polar Ártico, Trópico de Câncer, linha do Equador, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Antártico, tá? Aqui a latitude variando de 0 a 90 graus, tá? Lembrando que a longitude é de 0 a 180 graus. Bom, falando um pouquinho agora aqui sobre os chamados fusos horários, né? Os fusos horários, eles formam uma divisão em que o globo terrestre é fatiado em 24 pedaços, com cada pedaço medindo 15 graus de longitude. Assim, cada fuso equivale a 1 hora. E à medida que nos deslocamos entre cada uma dessas faixas, o horário se altera. Os fusos são medidos em GMT, sigla para Greenwich Mean Time. Os fusos horários, gente, é um sistema de horas que foi criado no planeta Terra há alguns anos atrás. Em 1884, foi realizada a Conferência do Fuso Horário, que aconteceu na cidade de Washington, tá, nos Estados Unidos, a chamada Conferência Internacional do Meridiano. Nessa conferência foi determinado que era necessário padronizar, estabelecer uma organização dos sistemas de horas no mundo, porque até então cada local do planeta estabelecia o seu próprio horário. Então os países resolveram se reunir
e definir um sistema de fusos horários no planeta. E aí ficou definido o seguinte: ficou definido que, com base no movimento de rotação, seria estabelecido um sistema de horas para o planeta Terra. Lembre que o planeta Terra ele realiza dois movimentos, né, gente? O movimento chamado de rotação, tá? Que é o giro que o planeta Terra faz ao redor de si próprio e que é responsável pela formação dos dias e das noites, tá? Tem como consequência os dias e as noites. Esse movimento aqui, tá? Em que a Terra gira ao redor de si mesma, do seu eixo imaginário. Esse movimento ele se realiza em 24 horas, ele se dá de oeste para leste e determina a sucessão dos dias e das noites, tá? Outro movimento que o planeta Terra realiza é o movimento de translação. Esse movimento, o planeta Terra realiza em 365 dias, é o giro que o planeta Terra dá ao redor do Sol, e esse movimento ele tem como principal consequência as chamadas estações do ano, porque o planeta Terra ele se posiciona em relação ao Sol de maneiras diferentes no decorrer desse giro que ele dá em torno da estrela-mãe, né, da nossa estrela que nos ilumina. Então, esse posicionamento diferente no decorrer desse movimento vai fazendo com que partes do planeta Terra recebam mais energia solar do que outras, promovendo as chamadas estações do ano. Mas voltando aqui para o sistema de fusos horários, então, com base no sistema de fusos horários, o planeta Terra ele foi dividido em 24 partes. Por que 24 partes? Porque o planeta Terra leva 24 horas para dar uma volta ao redor da Terra. Então o planeta Terra foi dividido em 24 horários. Como o planeta Terra é uma esfera e toda esfera tem 360 graus de circunferência, na Conferência do Meridiano se estabeleceu a divisão da esfera do planeta Terra, 360 graus, pelos 24 horas que o planeta leva para dar uma volta ao redor de si mesmo. Dividindo 360 por 24, o resultado é 15. Então ficou estabelecido que cada uma dessas 24 faixas do planeta Terra, em que o planeta foi dividido no sistema de fusos, teria 15 graus de circunferência. Então, a cada 15 graus que nós avançamos no planeta Terra, o horário muda. O que se utilizou para ter como referência para se estabelecer sistema de horas? Qual ponto que serve como referência? O meridiano de Greenwich, tá, gente? Aqui, o meridiano de Greenwich. Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui, tá? Então, vocês podem ver aqui, o meridiano de Greenwich está bem aqui, ó. Tá? Então, o meridiano de Greenwich, ele serve como referência. E aí foram estabelecidos 12 fusos horários para o leste, 12 fusos horários para o oeste, né? Os fusos horários do leste são adiantados em relação ao meridiano de Greenwich, porque o Sol nasce do leste, ao leste. Portanto, todos os locais que estão ao leste têm horários adiantados. O Sol nasce primeiro nesses locais e, portanto, eles têm horário mais adiantado. Todos os locais que estão ao oeste do meridiano de Greenwich têm horários atrasados, tá, em relação ao meridiano de Greenwich. E esse sistema, como a gente pode ver aqui nessa tabelinha, faz com que os locais tenham horários diferentes. Então, por exemplo, Brasília, que está bem aqui, ó, nesse fuso horário, bem nesse fuso horário aqui, Brasília está 3 horas atrasado em relação ao meridiano de Greenwich. Então, aqui, se Greenwich for 12 horas, em Brasília serão 9 horas, 3 horas de atraso. Já, por exemplo, aqui a cidade de Moscou, que está bem aqui, ó, Moscou está 2 horas adiantada em relação ao meridiano de Greenwich. Se no meridiano de Greenwich for 12 horas, em Moscou serão 14 horas. E a diferença para Brasília serão de 5 horas, porque as 2 horas de adiantamento de Moscou com as 3 horas de atraso de Brasília totalizarão 5 horas. Então, nós teremos aí 5 horas de diferença. Na verdade, são 6 horas de atraso, tá, gente? Porque ainda tem o meridiano de Greenwich. Tem os 3 de atraso que Brasília está, o fuso horário do meridiano de Greenwich e mais 2 fusos horários. Então, são 6 horas de atraso em relação aqui a Brasília, tá? Se a gente pegar aqui Sydney, bem aqui, ó, na Austrália, Sydney está 10 horas adiantado em relação ao meridiano de Greenwich. Então, se no meridiano de Greenwich for
12 horas, em Sydney serão 10 horas da noite. E a diferença para Brasília de Sydney será uma diferença de 13 horas, tá, gente? Porque a gente tem os 10 fusos horários adiantados de Sydney, mais os 3 fusos horários atrasados de Brasília, tá? Então vai dar aí ao todo 13 horas de diferença de Brasília para a cidade de Sydney. Muitas vezes se pergunta sobre o Japão, né? O Japão está bem aqui, eu até passei ali em cima, Tóquio. Tóquio está 9 horas adiantado em relação a Greenwich. Então, Tóquio está 9 horas adiantado em relação a Greenwich, e para Brasília, que é o horário que abrange a maior parte do Brasil, Tóquio tem 12 horas de diferença, as 9 horas em relação a Greenwich e as 3 horas em relação a Brasília, tá? Aqui a gente tem uma outra imagem com a divisão dos fusos horários, então é bom ficar bem atento para isso, tá, gente? Qualquer dúvida, eu coloquei questões aí para vocês resolverem, vocês podem vir aqui nesse mapinha, nesses 2 mapas que eu coloquei, para tirar as dúvidas na diferença dos horários, tá? Lembrando que a cada faixa de 15 horas há um horário diferente no planeta Terra. Os fusos horários, eles são linhas todas tortas assim, porque os governos eles podem fazer adaptações, tá? Que são os chamados limites práticos dos fusos horários. Para muitas vezes um território próximo não ficar com 2 fusos horários diferentes, os governos podem fazer adaptações nas linhas dos fusos horários, tá? Um exemplo aqui é a China. A China era para ela ter 6 fusos horários. O que o governo chinês fez? Colocou apenas somente um fuso horário. Cada governo pode fazer isso. Aqui a gente tem os fusos horários do Brasil. Como o Brasil é um país muito largo, né? Um país extenso de leste a oeste, o Brasil tem 4 fusos horários diferentes. Em azul aqui, essas bolinhas azuis são 2 horas de atraso em relação a Greenwich. Em amarelo, que compreende a maioria dos estados brasileiros, é o horário oficial de Brasília, que é 3 horas atrasado em relação a Greenwich. Em verde, 4 horas atrasado em relação a Greenwich. E em lilás, 5 horas atrasado em relação a Greenwich. Então, todo país tem que ter um fuso horário oficial. O fuso horário oficial do Brasil é aquele que passa na sua capital, Brasília, tá? Que é 3 horas atrasado em relação a Greenwich, tá? Bom, gente, então é isso. Deem uma lida no material aí que eu mandei, que vai ajudar vocês, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. E é isso aí, desde já um abraço e se cuidem, tá, gente?